Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim, né? Espero que vocês tenham tido uma boa semana. Vamos dar início a mais uma aula, então, da matéria de Anatomia e Fisiologia. Na aula passada, a gente terminou a parte óssea, né? Pelo visto, não restaram dúvidas, né? Porque ninguém procurou a professora, ninguém mandou mensagem lá na secretaria. Ninguém pediu nada, né? Então quer dizer que estão todos craques, né? Que bom. Espero que realmente isso seja verdade, né? Tem uma luz aqui atrapalhando bem no rostinho lindo e angelical da professora, mas não tem o que fazer. Já tentei tirar, não vai rolar, pessoal. Vai ter que ficar assim mesmo, tá? Mas então, espero que vocês tenham entendido tudo muito bem, né? Sobre a parte óssea. Hoje a gente vai dar sequência falando um pouquinho de cartilagens e articulações. E aí depois a gente teria a parte muscular, né? Mas o professor Ricardo já passou para vocês. Então, eu vou dar apenas uma complementada com alguns vídeos bem legais, bem educativos, tá? Espero que vocês assistam, gostem e prestem bastante atenção, tá? Então vamos lá, dar início à nossa aula de cartilagens e articulações. Qualquer dúvida vocês já sabem, né? Podem procurar a professora ou o pessoal do ICEL, né? As meninas lá estão sempre à disposição. Pessoal, o que a gente vai falar das cartilagens? Um geralzão delas hoje, né? Elas são encontradas, as cartilagens, em diversas partes do nosso organismo, né? Se a gente tocar o nosso corpo, a gente pode senti-la de diversas formas, né? Simples toque de mão, a gente já vai estar tocando as nossas articulações, que são constituídas basicamente de cartilagem, né? Claro que existem uma subdivisão de cartilagens, mas não deixam de ser cartilagens, né? Então, por exemplo, agora que eu acabei de coçar o meu nariz também, nós temos cartilagem no nariz, nas orelhas, nas partes articulares, né, dos ossos, em todas as articulações onde a gente faz flexão e extensão, nós temos cartilagens, né? Tudo na realidade que se movimenta no nosso corpo existe a presença de cartilagens. Aí a gente vai verificar mais detalhadamente agora as modalidades, os tipos de cartilagem, né? Então, as cartilagens, elas são elásticas, né? Elas servem para nos dar a mobilidade do nosso corpo. Se não fosse elas, nós seríamos uma estátua, bem provável, ou então um amontoado de ossos, né? Não teria finalidade. É graças à articulação, né? As articulações, a presença das cartilagens, juntamente com a musculatura, claro, que a gente consegue fazer todos esses movimentos, né? Quem gosta de ficar articulando com as mãos seguidamente sabe do que eu tô falando. Então, elas são divididas em 3 tipos no nosso organismo, as cartilagens, tá? A cartilagem hialina, ela é aquela que reveste as paredes das fossas nasais, né? Aqui que a gente tem o nariz que é mole, mole, mole. Ela também é encontrada na traqueia, se vocês quiserem sentir os anéis da traqueia, né? Eles são formados por cartilagem. Os nossos brônquios, que dão sequência, né, às cartilagens. A região ventral das costelas também tem a presença de cartilagem hialina. Lembra que na aula passada a gente falou sobre as costelas falsas, que elas se ligavam às costelas superiores através de cartilagem? Justamente nessa região há a presença de cartilagem hialina. Ela é uma cartilagem bastante densa, né? Porque ela fica ali nas superfícies articulares, porém, ao mesmo tempo, ela é elástica, que vai permitir essa motricidade, né? Essa rotação, flexão, extensão das articulações. Além disso, ela é encontrada principalmente a cartilagem hialina nas extremidades dos ossos longos, né? Elas revestem
a ponta do osso, assim falando de grosso modo, tá? E nas extremidades ósseas, por exemplo, o nosso húmero aqui, né? Na extremidade, tanto na superior quanto na inferior, ou tanto na proximal quanto na distal, a gente tem o revestimento da cartilagem hialina, que diminui um pouco o atrito entre as estruturas ósseas em si, tá? Elas também sofrem desgaste com o tempo, claro que sim. E esse desgaste muitas vezes é extremamente doloroso, tá? Aqui na imagem do lado vocês podem verificar, então aqui é a articulação do joelho, né? Aqui a extremidade proximal da tíbia e a extremidade distal do nosso fêmur, né? Podem perceber aqui a presença de cartilagem, né? Essa daqui é a patela. Olha só a presença de cartilagem de ambos os lados e em ambos os ossos, tá? Esta dali que é a cartilagem hialina, para que vocês entendam, tá? Nós temos também a cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem, como ela é comumente chamada, e ela está presente principalmente nos discos intervertebrais e nas pontas de alguns tendões e ligamentos que se inserem aos ossos e também na sínfise púbica. Pessoal, pensem comigo. Se não fosse a cartilagem fibrosa presente nos discos intervertebrais, isso daqui é um disco intervertebral. Por que um disco intervertebral? Ele tem a forma arredondada, né? A forma de um disco e fica entre as vértebras, então intervertebral. O disco intervertebral é o disco que separa cada vértebra, né? Então imaginem comigo quanto peso ele sustenta, né? Se fosse uma cartilagem... Ai, meu Deus, me desculpe. Que coceira no nariz. Se fosse uma cartilagem muito macia, ela não aguentaria esse atrito que a gente faz de extensão, flexão, curvatura, vai para um lado, vem para o outro, né? E além do que o peso que ela sustenta, não seria possível e teria muito mais desgaste do que já tem, né? Apesar de que se a gente analisar os altos índices aí de desgastes, de lesões interdiscais, né? Principalmente herniação discal, é bem elevado já, né? Devido aos esforços físicos, enfim, ao trabalho. Mas imaginem se essa cartilagem fosse ainda mais macia, né? Então, ela é uma cartilagem bem resistente, mas ao mesmo tempo, de certa forma, articulosa para que a gente consiga nos movimentar, tá? Eu não sei se vocês lembram que a prof falou sobre a sínfise púbica na aula passada, que onde há a junção dos ossos da pelve na parte ventral, ali exatamente na sínfise púbica, ela é formada por uma cartilagem, que quando a mulher está gestante, ao longo da gestação, essa cartilagem amolece devido à ação hormonal e permite uma leve abertura dos ossos da pelve para facilitar a passagem do bebê, tá? Então, ali nesse local também é possível a gente verificar a cartilagem fibrosa, tá? Além desses dois tipos, então, o nosso terceiro tipo é a cartilagem elástica. É uma cartilagem bem molinha, né? Olha, é a mais flexível que a gente pode encontrar, tá? Localiza-se principalmente no pavilhão auditivo, a parte externa e também no conduto auditivo, na epiglote e na região da laringe. Tá? Aqui na fotinho vocês podem observar, né? Então, no pavilhão auditivo, aqui na tuba auditiva e na nossa epiglote aqui na imagem. Aí em casa vocês aumentam bem os slides, vocês podem verificar. Aqui tá a cartilagem elástica, tá? Aqui mais uma vez, então, para vocês fixar bem, cartilagem hialina é a mais abundante no nosso organismo, né? Ela tem uma cor branca, azulada, assim, mais translúcida, que vocês podem verificar aqui, né?
É uma imagem ilustrativa, mas é mais ou menos isso aí mesmo, tá, pessoal? Além disso, então, onde que ela se localiza, a gente já falou, né? Nas faces articulares dos ossos, nos ossos nasais, nas superfícies ventrais das costelas. A cartilagem elástica, que a gente acabou de falar, então, no pavilhão auditivo, ela é justamente mais elástica porque é formada grande parte de colágeno e fibras elásticas. E a cartilagem fibrosa, ou fibrocartilagem, que é encontrada nos discos intervertebrais, né, formada de tecido conjuntivo mais denso e de cartilagem hialina, né? Então ela leva essas duas composições. Lembra que o prof falou que era uma cartilagem mais resistente? Justamente por ser formada desse tecido conjuntivo mais denso, tá? Além dos discos intervertebrais, a gente pode verificar a presença dela também na sínfise púbica, mas a maior abundância dela é nos discos intervertebrais, tá? Então, falando das cartilagens, né, elas, como a gente já viu, elas estão presentes na grande maioria nas faces articulares, né, que é a nossa cartilagem hialina, né. Então, a gente não tem como falar de cartilagem se não falar das articulações, né, levando em consideração que é o local que ela mais está presente, então. O que são as articulações? Então, são os locais que articulam os ossos, né? Onde os ossos estão em contato direto. Se não fosse as cartilagens, eles realmente estariam em contato direto. Elas também, as articulações, se dividem em três tipos, né? As fixas, as semimóveis e as móveis. As fixas, chamadas de sinartrose, a gente pode encontrar no crânio, né? Nos ossos do crânio. Lembra que a prof falou que quando o bebê nasce, o feto nasce, ele não tem todos os ossos do crânio coladinhos? E com o passar do tempo eles vão crescendo, né? Para que as estruturas cerebrais consigam crescer junto, né? Aí depois ele se ossifica, formando as suturas. Lembra que a prof falou das suturas? Essas suturas são também um tipo de articulação, mas porém elas são fixas, porque elas se ossificaram, se calcificaram e não se movem mais. Mas já existiu uma certa articulação entre esses ossos, né? Já foi formado de uma certa cartilagem. As semimóveis, né? Anfiartroses, também encontrada nos ossos do quadril, né? E da coluna, porque eles não são totalmente imóveis, né? Eles limitam a nossa movimentação ali, a coluna vertebral. Mas elas mesmo assim nos dão um pouco de movimentação, então a gente não pode falar que elas são totalmente fixas, nem totalmente imóveis, né? E as diartroses, então, que são aquelas totalmente imóveis, né? A do joelho, a articulação do joelho, do ombro, né? São exemplos de diartrose. O prof trouxe também uma imagem aqui para vocês, tá? Que vocês podem estar olhando depois. Então, aqui mais especificado, né? A sinartrose, aquela articulação fixa, que é imóvel, é uma articulação fibrosa, né? Geralmente presente nas suturas do crânio. A anfiartrose, uma articulação cartilaginosa semimóvel, né? Encontrada nos ossos do quadril e na coluna, né? Na sínfise púbica e presente na nossa coluna vertebral. A diartrose, então, é uma articulação móvel. Além disso, ela tem uma peculiaridade, que é a presença da articulação sinovial, que a gente vai estudar logo à frente. São a maioria das articulações do nosso corpo, né? Assim como do ombro, joelhos, mãos. E algumas, então, como a prof falou, elas têm essa peculiaridade de ter a articulação sinovial, tá? Então, aqui as articulações móveis, né, que são as que são mais abundantes no nosso corpo. Então, são as que estão nas faces articulares dos membros superiores e inferiores, principalmente, né?
De acordo com o material, então o tipo do material que une os ossos, as articulações podem ser divididas em alguns tipos também. Nós temos as articulações fibrosas, obviamente, unidas por tecido fibroso, né? As cartilagíneas, que são unidas por cartilagem ou por uma combinação de cartilagem e tecido fibroso. E as articulações sinoviais, que mais uma vez, das articulações móveis, são as que mais estão presentes no nosso corpo. São unidas por cartilagem, né? A cápsula da cartilagem ali que envolve a extremidade do osso, com uma membrana sinovial que vai envolver essa cavidade articular. Por que ela se chama membrana sinovial? Porque dentro dessa membrana vai ter um líquido, que é chamado de líquido sinovial. A função dele é lubrificar esta articulação. Porque imaginem vocês quantos movimentos de flexão e extensão a gente faz, por exemplo, com as nossas pernas. O osso com osso já não está, né? Já não faz atrito osso com osso porque tem a face cartilaginosa ali da articulação, né? Todo osso tem na sua extremidade a proteção da cartilagem. Mas aí ficaria cartilagem com cartilagem, né? Toda vez. Flexão, extensão, flexão, extensão, flexão, extensão. Isso daria um desgaste muito grande. Porém, existe uma membrana que envolve toda esta cartilagem, né? Que é a membrana sinovial. E dentro desta membrana existe um líquido que vai lubrificar e ao mesmo tempo hidratar essa articulação, visando minimizar os desgastes pelo atrito, né? Aqui na imagem do lado a gente pode verificar uma articulação sinovial. Essa articulação aqui, nós temos uma extremidade óssea aqui, a outra aqui. Vocês podem ver a face articular ali, formada de cartilagem, né, para proteção do nosso osso. Esta de marrom aqui ao redor é a membrana sinovial, que vai proteger a articulação. E dentro desse espaço ali de marrom mais escuro está presente o líquido sinovial, que vai fazer a lubrificação, então, desta articulação, tá? As articulações, então, sinoviais são as mais comuns no nosso corpo, né? E proporcionam a movimentação livre entre os ossos que os unem, né? Ali na articulação, os ossos podem se movimentar tranquilamente, então. Elas se caracterizam pela presença em quase todas as articulações do membro, né? Então, quase todas as articulações dos membros a gente tem a presença da articulação sinovial, tá? Além da cartilagem, nas articulações a gente ainda tem a presença dos ligamentos, né? Os ligamentos, então, qual é a função do ligamento? O que é um ligamento, né? Eles fazem a união dos ossos, né? Que vai limitar a movimentação a determinada direção. Então, por exemplo, a articulação do joelho. A articulação do joelho é uma das articulações que mais tem ligamentos, porque a gente faz diversos movimentos com essa articulação. Então, cada tendão tem uma função de limitar a movimentação do nosso membro para uma direção, tá? Os ligamentos, então, eles são, na sua maioria, constituídos por um tecido conjuntivo fibroso, que vocês estudaram lá com o professor Ricardo, os tipos de tecido, né? Os tipos de tecido conjuntivo também, que eu vi que ele passou para vocês. Então, a prof não vai ficar retomando, senão vai ser muito maçante, né? Então, esses ligamentos, eles são constituídos por a grande maioria dos ligamentos, pelo menos, é constituído pelo tecido conjuntivo fibroso, e eles encontram-se firmemente, fortemente unidos à membrana de revestimento do osso, denominada periósteo. Então, lembra que a gente falou que os ossos todos eles são revestidos pelo periósteo, lá na primeira aula, né? Então, os tendões, eles estão fortemente ligados às suas extremidades, cada tendão está ligado cada extremidade dos tendões está ligada ao osso
através do periósteo, né? Que é a camada mais externa ali do osso. Então, é difícil, mas não é impossível haver uma ruptura de tendão, né? Principalmente da articulação do joelho. Quando vocês forem trabalhar, enfim, ou estagiar, vocês vão perceber, se vocês tiverem oportunidade de estagiar num centro cirúrgico, que há bastante cirurgias, principalmente esportistas, que forçam muito essa articulação, né? Então acaba fazendo a ruptura desse tendão. Vai limitar a movimentação, obviamente, e vai ser extremamente doloroso, né? Aqui, então, olha só, a gente tem um exemplo de ligamento. O ligamento do joelho aqui, né? Olha só, aqui o ligamento cruzado do joelho. Esse daqui se chama ligamento cruzado. Esse daqui é o ligamento posterior e o da frente, o anterior, né? Tem também o ligamento lateral, que vai ligar o fêmur à fíbula, e o ligamento colateral medial, que liga o fêmur à tíbia. Tá? Depois vocês podem olhar também com mais calma. Então, isto daqui é um tendão, tá? Para quem não sabia o que era. Perdão, isto daqui é um ligamento. Para quem não sabia o que era um ligamento. E aqui mais uma vez a nossa querida patela. Olha só aqui, a cartilagem da extremidade distal do fêmur, né? E aqui a gente tem a presença também de cartilagem e o menisco aqui. Aqui também, depois vocês podem dar mais uma olhadinha novamente. Olha só, que a prof falou, lembra que acabei de falar que é difícil romper um ligamento, mas não é impossível? Aqui nós temos uma ruptura, olha, do ligamento cruzado anterior. Olha aqui, ligamento aqui parcialmente, né, rompido, e aqui totalmente rompido. Muitíssimo doloroso, né, vai limitar bastante o movimento dessa pessoa aí. Além disso tudo, então, na nossa articulação, nós temos a presença desses diversos tipos de cartilagem, né, que a gente viu, e a presença dos ligamentos, que vão unir um osso ao outro. Mas geralmente nas articulações a gente também vai ter a presença dos tendões, né? Qual é a diferença de tendão para ligamento? Inclusive no falar, algumas vezes a gente acaba se embananando, né? O ligamento, ele vai unir ossos entre si, né? E os tendões, eles vão unir o músculo ao osso, que vai permitir também a nós fazer um movimento de extensão e flexão. Então, o tendão, ele é constituído de tecido fibroso também, composto por colágeno, para que ele consiga ter essa motilidade, né? E ele vai conectar o músculo ao osso, né? Então, ele vai ser o grande responsável pela transferência de força entre os dois, o que vai fazer gerar a movimentação da articulação, né? Se não fosse o músculo, a gente não teria força para esticar ou encolher o nosso braço. Então, os tendões, eles basicamente sempre estarão nas extremidades do músculo, tá? Não sei se o Ricardo já deu uma pincelada para vocês ou não, mas eu só vou reforçar aqui um pouquinho, tá? Então, ele também está presente ali na região articular, tá? Que vocês podem ver na região do húmero, o músculo na articulação do ombro aqui, né? E na articulação do cotovelo. Tanto flexão quanto extensão, né? Nós temos diversos tendões, né, no nosso organismo. Um muito famoso é o tendão de Aquiles, ele é o mais resistente do nosso corpo. É o que fica na região distal da panturrilha, na perna, né, próximo lá
a articulação do calcanhar, tá? Esse músculo liga, então, os nossos músculos aqui da panturrilha, o gastrocnêmio lateral e medial. Lateral de fora e medial de dentro, né? Os músculos da nossa panturrilha são estes aqui, né? Então, é isso que o tendão de Aquiles faz. Ele vai ligar a musculatura ao calcanhar, ao calcânio, nosso osso do calcânio, né? Ele é o mais resistente, mas ao mesmo tempo ele é mais suscetível, porque ele cruza as articulações do joelho e do tornozelo, né? É ele que faz esse ligamento e permite-nos a movimentação lá do nosso pé, para que a gente consiga firmar ele e dar o passo, né? Firmar o pé e dar o passo. Então, não sei se aqui trouxe só para vocês darem uma relembradinha e vocês nunca esquecerem do tendão de Aquiles. O filme Troia, não sei se vocês já devem ter assistido, então, né? O herói lá, o Aquiles, todos falavam que ele só tinha um único ponto vulnerável no corpo, né? Que era por isso que ele levou essa fama, tá? Quem nunca assistiu, assistam, daí vocês vão saber o final do filme lá, que ele vai cortar o tendão de Aquiles e tudo mais. Aí vocês vão lembrar da Prof, quem não assistiu ainda assiste. É um filme bem bacana até. Tem bastante luta e coisa errada. Quem não gosta muito disso, melhor não assistir, mas quem gosta, assistam. É legal. É um filme mais antigo, mas é bem legal. Aqui então, olha só, aqui tá a região do calcanhar do paciente, né? Pra cá, pra cá segue a panturrilha, né? E aqui eles fizeram a sutura, né? Pode ser que foi retirado algum nódulo ou alguma coisa assim, mas o mais provável é que tenha sido uma sutura depois de uma ruptura de tendão, né? Uma lesão, talvez esportistas, é bem comum fazer algum tipo de lesão, né? Principalmente com as traves da chuteira, né? O pessoal acaba lesionando bastante, tá? Isso daqui é mais a nível de curiosidade para vocês. Então, os principais movimentos articulares, né? Que as nossas articulações nos permitem, graças às cartilagens, aos ligamentos e aos tendões, né? É a flexão e extensão, né? Flexão é quando a gente diminui o ângulo entre as partes do corpo, né? Isso que eu tô fazendo aqui agora é uma flexão. Extensão é quando a gente corrige ou aumenta esse ângulo, né? Abdução e adução. Então, afasta uma parte do corpo do plano sagital mediano do plano coronal. E a adução, então, é ao contrário, né? A gente pode adução e abdução, né? E a rotação, né? Isso daqui é um movimento de rotação, né? Todo mundo sabe, bem tranquilo. Então, esses movimentos são feitos graças às nossas articulações. Senão, como a prof falou para vocês, a gente seria apenas estátuas aí paradas ou um amontoado de ossos, né? Bom, pessoal, de articulação e cartilagens era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? E agora o próximo seria o sistema muscular. Aí, para complementar, eu acho que o Ricardo já passou bastante coisa para vocês. Para complementar, eu deixei 4 videozinhos, tá? Eles são vídeos bem curtinhos, de 8, 7 minutinhos, que vão falar um pouco da contração muscular. São alguns vídeos bem legais, que para vocês, se ficou alguma dúvida ainda sobre o sistema muscular, para vocês sanar essas dúvidas com esses vídeos. São vídeos de faculdade, né? São bem legais. Então, assistam, aproveitem. Qualquer dúvida, a prof está à disposição a respeito disso, tá? E aí, os dois próximos slides, a professora deixou 2 imagens aqui para vocês. Uma dos músculos e a outra dos ossos, tá? Vocês estão vendo que tem uns quadradinhos aqui, né? Assim, bem bonitinhos.
e que tem uma setinha que ela tá apontando, essa setinha tá apontando para um determinado osso ou para um determinado músculo, ou para uma determinada região, como por exemplo aqui o 16, ele tá tá apontando para uma região. Que região é essa? Região do metacarpo, né? Já dei uma respostinha aí para vocês. Ou será que é do carpo? Não sei. Né? Então, vocês verificam depois. Mas eu acho que é isso aí, senão eu vou acabar falando todas as respostas. Mas aí, para vocês colocarem o nome dos ossos, tá? Por exemplo, o sistema ósseo aqui tem 19 ossos ou 19 regiões ósseas, para vocês colocarem o nomezinho. Enumerem, não precisam me mandar, façam no caderno de vocês. Mas não deixem acumular, porque na próxima aula vai ter atividade de novo, na outra vai ter atividade de novo, na outra de novo, de novo, de novo, de novo. E se vocês deixarem acumular, vai ficar demais, tá? Então, já façam o quanto antes da próxima aula de preferência, né? Aí, vocês enumerem do 1 ao 19 e vão colocar o nome dessas estruturas que a flechinha tá apontando, tá? Do sistema muscular, da mesma forma, a gente tem ali 17 músculos. E vocês vão me colocar que músculos são esses que estão sendo apontados, tá? Também no caderno do 1 ao 17. Quando as aulas presenciais retornarem, a gente vai corrigir então, tá? Então, pessoal, é isto aí. Muito obrigada pela presença de vocês, pela compreensão. Espero que vocês tenham um bom final de semana, tá? Qualquer dúvida, a prof está à disposição. Os slides estão em anexo para vocês. Assistam os 4 vídeos. Tem o trabalhinho das questões, aquelas 10 questões para vocês responder. E tem este, então, da musculatura e do sistema ósseo, tá bom? Tchau, pessoal. Grande beijo para vocês. Até semana que vem.